Vamos ler também Romanos capítulo 15, versículo 2. Vamos começar com Colossenses, capítulo 2, versículo 16 e 17. Vamos ler também Romanos capítulo 15, versículo 4. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17. Romanos capítulo 15, versículo 4. Outros versículos vou dando na medida em que vou falando. Amém? Ok, vamos ler Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17. Cada um na sua língua, cada um na sua versão. 1, 2, 3. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Aleluia. Alguém pode sublinhar, são sombras das coisas futuras. Amém? Romanos capítulo 15, versículo 4. Está escrito: porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Palavra do Senhor. Por favor, retome o seu assento. Glorificando-se, glorificando o Senhor Jesus. Aleluia. Estamos a falar do Espírito Santo ontem e hoje. Já dissemos que o Espírito Santo tem se manifestado desde a criação. Mas o Espírito Santo no Antigo Testamento não se revelou a todos. Ele se revelou apenas a algumas pessoas especiais, tais como patriarcas, profetas, reis, levitas, e alguns sacerdotes. Ele se revelou também aos juízes. Mas muitas dessas pessoas a quem o Espírito Santo se revelou não tiveram a profundeza da revelação do Espírito Santo de forma consciente. O Espírito Santo usou aquelas pessoas mesmo na sua inconsciência. Eles não realizaram que estavam a ser usadas pelo Espírito Santo. E algumas dessas pessoas também não valorizavam ou não valorizaram a presença do Espírito Santo nas suas vidas. Nós podemos ver, por exemplo, Sansão, que tinha o Espírito Santo, ou que era usado pelo Espírito Santo, mas não valorizava o Espírito Santo, ao ponto de se meter frequentemente em situações que comprometiam a presença do Espírito Santo, a integridade do Espírito Santo na vida dele, ou na missão dele. Nós podemos ver também Saul, que não valorizou o Espírito Santo, mas de 2 vezes Saul desobedeceu a Deus por não ter valorizado o Espírito Santo que operava com ele. Nós podemos ver assim pessoas que tinham o Espírito Santo, mas não davam valor ao Espírito Santo. Mas a partir do dia de Pentecostes, os discípulos primitivos receberam o Espírito Santo. A partir daquele momento já não foi de forma seletiva. O Espírito Santo foi concedido a todos os discípulos que estavam no cenáculo. O Espírito Santo foi dado de forma generosa a todos eles. O Espírito Santo foi democratizado, como gosto muito de dizer. Ele foi dado a todas as pessoas, independentemente da sua classe social, do seu gênero, independentemente da sua idade, independentemente da sua posição. O Espírito Santo, a todos aqueles que creram no Senhor Jesus e o receberam, ele foi concedido. Mas, amados irmãos, nós precisamos conhecer, continuar a conhecer, aprofundar o conhecimento do Espírito Santo. Os discípulos primitivos glorificavam o Espírito Santo, consideravam o Espírito Santo, adoravam o Espírito Santo, tinha grande intimidade com o Espírito Santo, mas também tinha o Espírito Santo como uma pessoa para ser valorizada, porque compreenderam que o Espírito Santo é tudo para o crente. Os primeiros discípulos, amados irmãos,
consideravam o Espírito Santo ao mesmo título que Deus, o Pai, e ao mesmo título que Deus, o Filho, Jesus Cristo. Nós também precisamos, amados irmãos, compreender que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo tem o mesmo valor que Deus Pai. O Espírito Santo tem o mesmo valor que Deus, o Espírito Santo, porque Ele é Deus. Deus, na verdade, é Deus uno, é Deus único, mas Deus que subsiste, que vive, que existe em três pessoas. Deus existe como Deus Pai, Deus existe como Deus Filho, Deus existe como Deus Espírito Santo. O Espírito Santo veio da parte de Deus Pai, ele veio da parte de Deus, o Espírito Santo, ou seja, da parte de Deus Filho. O Espírito Santo veio para dar prosseguimento à missão do Senhor Jesus Cristo. A missão terrena ou terrestre do Senhor Jesus teve uma limitação. O Senhor Jesus teve pouco tempo. Então, o Espírito Santo devia vir para dar prosseguimento. O Senhor Jesus esteve com os discípulos durante alguns tempos, 3 anos e meio, mas o Espírito Santo está conosco todos os dias. Ele está a prosseguir com os ensinamentos do Senhor Jesus. O que o Senhor Jesus ensinou e que nós não compreendemos, o Espírito Santo vem para nos fazer compreender. O que o Senhor Jesus quis de nós, quis fazer conosco, e Ele não teve o tempo de fazer isso, o Espírito Santo vem dar prosseguimento a este trabalho. O Espírito Santo vem selar o trabalho da cruz na nossa vida. O Espírito Santo vem cumprir as promessas de Deus no Antigo Testamento. Então, o Espírito Santo, amados irmãos, é o amigo de todos os dias, é o companheiro de todos os dias. Ninguém pode levar uma vida cristã de vitória sem o Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo em todas as circunstâncias, em todos os momentos, em todas as alturas, em todas as estações. O Espírito Santo não é apenas quando precisamos dele para uma necessidade. O Espírito Santo é um companheiro de todos os dias, até porque ele não está sobre nós. O Espírito Santo está dentro de nós. O Espírito Santo é a vida dentro de nós. Amados irmãos, uma coisa que é importante quando estamos a andar com o Espírito Santo é conhecê-lo na profundeza. Ontem nós estávamos a falar dos nomes do Espírito Santo. Por que falamos dos nomes do Espírito Santo durante toda a revelação? É porque nós precisamos conhecer o caráter do Espírito Santo. A melhor forma de andar com alguém, seja um esposo, seja um amigo, seja um companheiro, até mesmo os nossos chefes, os nossos subalternos, a melhor forma de andar com alguém é conhecer essa pessoa, conhecer a personalidade dessa pessoa, conhecer o caráter dessa pessoa. Quando se conhece o caráter dessa pessoa, se evita muitos erros ao lidar com essa pessoa. Razão pela qual falamos dos nomes do Espírito Santo. Nós apresentamos 21 nomes, basicamente são os 21 nomes, se bem que o Espírito Santo pode ser representado por outros nomes também, mas nós apresentamos ontem 21 nomes que indica, que designa o Espírito Santo. Conhecendo também aqueles nomes, nós podemos vencer os medos que estão ligados ao nosso próprio nome, à nossa própria identidade. Conhecendo os nomes do Espírito Santo, nós podemos prevalecer sobre o nosso próprio sobrenome, sobre o nosso próprio caráter. Conhecendo o nome do Espírito Santo, nós podemos confiar cada vez mais nele. Nós podemos desenvolver a nossa intimidade com ele. Conhecendo os nomes do Espírito Santo, nós também podemos aprofundar a nossa adoração, porque a adoração a Deus se faz também através dos nomes. Porque nós não adoramos apenas a Deus, podemos adorar a Jesus, como podemos adorar ao Espírito Santo. O Espírito Santo e o Senhor Jesus e Deus Pai não tem ciúme quando se adora uma pessoa. É uma só pessoa, mas que tem 3 pessoas distintas. Deus, quando adoramos a Deus, Jesus Cristo não fica com ciúme. Quando nos adoramos a Jesus Cristo, Deus Pai não fica com ciúme. Quando nos adoramos ao Espírito Santo, o Pai nem o Filho fica com ciúme. Porque
é apenas uma pessoa, mas que subsiste em 3 pessoas distintas, nas suas operações, nas suas manifestações. Será que os irmãos estão a compreender isso? Estou a dizer, podemos, sem nenhum problema, adorar ao longo do ensinamento. Os irmãos vão compreender isso com apoio nos versículos bíblicos. Estou a dizer, podemos adorar a Deus Pai, como podemos adorar a Deus Filho, Jesus Cristo, como podemos adorar ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é um objeto, o Espírito Santo não é um vento, o Espírito Santo é uma pessoa, ele sente, como vamos aprofundar isso ao longo do tempo. O Espírito Santo é Deus, ele é Deus, ele é Deus. Estou a dizer aqui aos irmãos, e é muito, muito importante, se bem que eu vou reforçar ao longo do tempo, Deus é Deus uno, mas é Deus triuno. É Deus único, mas que subsiste eternamente em 3 pessoas coiguais. Deus Pai não é maior do que Deus Filho. Deus Filho não é maior do que Deus Espírito Santo. São 3 pessoas coiguais. São 3 pessoas co-criadores. Até porque nós já vimos aqui domingo, na criação, Deus Pai trabalhou, Deus Filho trabalhou e Deus Espírito Santo trabalhou. São 3 pessoas co-iguais, co-criadoras, são 3 pessoas co-eternas. Uma pessoa, mas que subsiste, que vive eternamente assim em 3 pessoas. É uma situação, é uma realidade, é um mistério que pode atrapalhar alguém que não crê. Não é preciso procurar racionalizar, não é preciso procurar pensar muito como que isso é possível, uma só pessoa em 3 pessoas. Não é preciso procurar compreender profundamente, é mesmo assim. Deus é mesmo assim, assim como nós. Nós, o ser humano, como é que é? O ser humano é espírito, é alma e corpo. O espírito é o ser humano. A alma é o ser humano. O corpo é o ser humano. Mas cada parte do nosso ser tem a sua função. O espírito tem a sua função. E nós, eu que estou aqui a falar para vocês, o meu espírito está a falar, a minha alma está a falar, o meu corpo também está a trabalhar. Será que os irmãos estão a entender isso? Mas todos eles fazem parte do meu corpo, do meu ser, ou seja, não é do meu corpo, do meu ser. Se não houvesse corpo, eu não estaria aqui a falar. Se não houvesse alma, eu não estaria aqui a falar. Se não houvesse espírito, não estaria aqui a falar. Deus também é assim, único Deus que subsiste, que existe eternamente como Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia! Então, se amamos o Pai, devemos amar também o Filho. Se amamos o Filho, devemos amar também o Espírito Santo. Será que podemos celebrar o Espírito Santo com palmas? Glória ao Senhor Jesus. Agora, outra coisa que pode nos levar a compreender melhor o Espírito Santo, aprofundar a nossa intimidade com o Espírito Santo, é o que nós podemos chamar aqui de tipos. Quando falamos de tipos, é uma prefiguração, ou seja, são figuras. Os tipos na Bíblia são figuras que podemos comparar, figuras do Antigo Testamento. Pode ser um evento, pode ser uma pessoa, pode ser uma circunstância do Antigo Testamento que nós podemos comparar com uma outra coisa, outro evento, outra circunstância, outra pessoa do Novo Testamento para compreendermos a mensagem da Bíblia. Vou repetir, os tipos é um método bíblico que se usa, um método de interpretação bíblica que se usa para comparar o que está no Antigo Testamento, que se considera como tipos, se considera como a prefiguração, se considera como a sombra. O Antigo Testamento é a sombra. Nós comparamos algumas pessoas do Antigo Testamento, alguns eventos, algumas circunstâncias, alguns objetos do Antigo Testamento com os do Novo Testamento, que são a realidade. Será que os irmãos estão a entender isso? Vou repetir. Por exemplo, o Antigo Testamento é a sombra. São coisas, grande parte dos eventos
Se bem que existem eventos que podemos interpretar de forma literal, mas grande parte dos eventos do Antigo Testamento esconde um outro evento que vai acontecer no Novo Testamento. Vou falar, por exemplo, os irmãos estão a ver José. José era o filho de quem é? No Antigo Testamento, o filho de Jacó. José foi odiado pelos seus irmãos, não foi? Foi invejado pelos seus irmãos, não foi? Foi traído pelos seus irmãos, não foi? Foi vendido pelos seus irmãos, não foi? Foi até jogado num poço de água pelos seus irmãos. Não foi? E quando José saiu daquele poço, o que foi preciso? Era preciso que se matasse um animal e meter o sangue na sua túnica. Agora, toda essa vida de José, todos aqueles eventos, no Novo Testamento se manifesta em Cristo Jesus. Jesus Cristo também foi invejado pelos seus próprios irmãos, os judeus. Jesus Cristo foi odiado pelos seus irmãos. Jesus Cristo foi traído pelos seus próprios irmãos. E Jesus Cristo foi sacrificado. Aquele animal que foi morto para a soltura de José representa no Novo Testamento o Senhor Jesus que foi morto para a nossa soltura. Aleluia. Vou citar mais outro tipo do Antigo Testamento para os irmãos compreenderem melhor. Por exemplo, no deserto, quando os filhos de Israel se arrependeram da sua murmuração, Moisés, pela recomendação do Senhor Jesus, do Senhor Deus, teve que levantar uma serpente de bronze. Os irmãos estão vendo esse cenário? Para que todo aquele que fosse mordido pela serpente, que olhasse para aquela serpente de bronze, fosse curado. Não é isso? E o próprio Senhor Jesus disse, assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, convém que o Filho do Homem também, aleluia, seja exaltado, para que todo aquele que nele faça o quê? Aleluia. Significa aquela serpente que Moisés fez de bronze no deserto representava simplesmente o Senhor Jesus na cruz. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Então, nós podemos compreender aqui o Espírito Santo também através dos tipos. Agora, a Bíblia diz, onde nós lemos em Colossenses, a Bíblia diz todas aquelas coisas. Nós não podemos nos preocupar, não podemos meter um encargo sobre o irmão quanto aos eventos, às festas, ao sábado, porque aquelas coisas eram sombra das coisas futuras. Tudo o que aconteceu no Antigo Testamento, os eventos, até mesmo o tabernáculo e o seu utensílio, representava a grande realidade que ia vir, a maior realidade, o cumprimento no Novo Testamento. Aleluia. Todas aquelas coisas eram sombra. Mas no texto que nós lemos, em Romanos capítulo 15, versículo 4, a Bíblia diz que aquelas coisas não eram apenas sombra, era um ensino. Deus permitiu todos aqueles eventos, não apenas como sombra, como uma prefiguração, não apenas como alguma coisa que ia acontecer depois, mas Deus permitiu todos aqueles eventos também para trazer uma lição para nós. Não apenas uma lição, mas para trazer consolo para nós. Não apenas consolo, mas para trazer esperança em nós. Razão pela qual Deus permitiu todas aquelas coisas. Agora, a partir de hoje, nós vamos começar a dar alguns tipos do Espírito Santo. Rapidamente, só me resta 10 minutos. O primeiro tipo que nós vamos ver é a pomba. A pomba como tipo do Espírito Santo. A pomba como tipo do Espírito Santo. Aleluia. Os irmãos podem ver Lucas capítulo 3, versículo 21. Lucas capítulo 3, versículo 21. Os irmãos vão ler isso em casa. É um cenário que conta, um trecho que conta o batismo do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus foi batizado, os irmãos estão vendo esse evento. O Senhor Jesus foi batizado e quando ele estava a ser batizado, o Senhor orava. E depois do seu batismo, a Bíblia diz, o céu abriu-se.
e o Espírito Santo veio neles. Estou a citar Lucas capítulo 3, versículo 21. O Espírito Santo veio pousar sobre o Senhor de uma forma corpórea, através de uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que disse: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Mas o mais importante aqui nesse evento não é o batismo. O mais importante aqui neste evento é a pomba que veio pousar-se sobre o Senhor. A pomba, amados irmãos, é a representação da simplicidade. A pomba representa a sinceridade. A pomba representa a lealidade. O próprio Senhor Jesus, Mateus capítulo 10, versículo 16, ele disse: sede prudentes como a serpente, simples como a pomba. A pomba é a figura da simplicidade. Aleluia. A pomba significa quando o Espírito Santo vem sobre nós. O Espírito Santo traz a simplicidade, traz a sabedoria. É isso que significa simplicidade na Bíblia. Simplicidade significa sabedoria. A pomba é símbolo do Espírito Santo na sua vertente da sabedoria. A pomba não tem malícia. Uma pessoa habitada pelo Espírito Santo perde a malícia. Razão pela qual existe pessoa, você não vai lhe dizer abandona a bebedeira. Você não vai lhe dizer abandona a prostituição. Desde que o Espírito Santo esteja na pessoa, a pessoa começa a deixar certas coisas sem ninguém lhe mandar. Porque o Espírito Santo opera neste sentido. O Espírito Santo começa a dar sabedoria à pessoa. Alguém que falava gineira, quando tem o Espírito Santo, começa a mudar a sua linguagem. Alguém que se vestia como quisesse, quando tem o Espírito Santo, começa a harmonizar a sua vestimenta. Ninguém lhe manda fazer isso. O próprio Espírito Santo dentro da pessoa traz a sabedoria na vida da pessoa. Se o próprio Espírito Santo dentro da pessoa começa a trazer linha, começa a conversar com a pessoa. Começa a lhe dizer: ah, não, você não pode fazer isso. Você não pode estar naquele lugar. Há lugar ninguém vai te mandar você abandonar. Aqui pessoa ninguém vai te mandar te abandonar certas pessoas. As más amigas, as más companhias, o Espírito Santo dentro de ti vai começar a abrir mão de certas coisas. Vai começar a abrir mão de certas pessoas. Aleluia. Mas também a pomba é sinal de lealidade, de fidelidade na missão de Deus na nossa vida. Nós podemos ver em Gênesis capítulo 8. Gênesis capítulo 8 está a tratar do dilúvio. Neste momento, Noé, depois do dilúvio, ele está à espera das águas. As águas devem minguar para ele abrir a arca, para a vida continuar. E Noé não tinha certeza da situação lá fora. Ele primeiro usou o corvo. Ele pegou no corvo. Os irmãos estão vendo o corvo? É um pássaro que tem quantas cores? 2 cores, não é? Preto e branco, sim. Noé mandou ao corvo. O corvo foi, mas o corvo não voltou tão logo. Enquanto Noé estava com paciência, estava a perder a paciência, o corvo não está a voltar. Sabe, os irmãos, por que o corvo não voltou tão logo? O corvo não voltou tão logo porque é um animal que come corpos mortos. O corvo não realizou a sua missão. Ele saiu, esqueceu-se da sua missão. Saiu, esqueceu-se que a missão era para ver a posição, a situação das águas. Ele encontrou provavelmente corpos mortos. A Bíblia não diz isso, mas isso é pelas características do corvo. Ele provavelmente encontrou corpos mortos e teve lugar para se pousar. Ele se pousou, se alimentou de corpo morto e não se preocupou com quem ele mandou. Não se preocupou com a missão. E quando voltou para a arca, Noé provavelmente não gostou da atitude. E depois de 7 dias, Noé cortou a missão do corvo. Ele mandou agora a pomba. Será que os irmãos estão entendendo? O corvo perdeu a missão. Noé mandou agora a pomba. Porque ele conhece a característica, a simplicidade da pomba. Mandou a pomba foi, não demorou, voltou rapidamente e Noé colocou a mão. Quando mandou o corvo, Noé não lhe deu a mão. Mas quando mandou a pomba voltou tão logo, Noé lhe deu a mão. Isso é sinal de que Noé gostou da missão da pomba.
Noé amou o trabalho da pomba. A pomba voltou tão logo porque a pomba não encontrou sítio para pousar. A pomba não pode pousar sobre corpo morto. A pomba não pode pousar sobre as águas. Mas o corvo pode pousar sobre as águas, pode pousar sobre qualquer sujeira. Na pomba não há sujeira. Na pomba não há malícia. Razão pela qual Noé deu-lhe a mão e lhe recuperou, lhe meteu de novo na arca. E depois de 7 dias, Noé mandou de novo a mesma pomba. A pomba que realizou uma boa missão, fez de novo uma missão. Depois de 7 dias foi, e quando voltou, tão logo voltou com uma folha de oliveira no seu bico. Ele voltou, entregou a Noé. Noé compreendeu que as águas já estavam baixando. Depois de 7 dias, Noé mandou a mesma pomba, a pomba foi de vez. Noé compreendeu que a água já estava, ou seja, a terra já estava seca e que a missão da pomba terminou, a missão de Noé também terminou, ele devia abrir a arca. Isso significa que a pomba é o símbolo da lealidade na missão. Quando o Espírito Santo vem sobre uma pessoa, ou seja, vem numa pessoa, quando o Espírito Santo habita numa pessoa, o Espírito Santo começa a operar com lealidade, com obediência, com fidelidade na missão. Uma pessoa que não tinha caráter de obedecer, quando recebe o Espírito Santo concede-lhe o caráter de lealidade. Aleluia. Será que alguém está entendendo isso? Estou a dizer, o Espírito Santo dentro de nós, podemos cumprir a nossa missão até o fim. Será que alguém está entendendo isso? Ou você não entendeu? Estou a dizer, o Espírito Santo dentro de nós, ainda que seja uma missão difícil que Deus nos deu, Ele nos capacita para executar a missão. Ele nos capacita para fazer os propósitos de Deus. Ele nos capacita para fazer a vontade de Deus. Razão pela qual está escrito, não por força nem por violência, é pelo Espírito do Senhor. Aleluia. Assim como o Senhor Jesus realizou a sua missão, porque a pomba tinha descido sobre ele, você e eu também podemos realizar a nossa missão, porque a pomba, o Espírito Santo habita dentro de nós. Você não entendeu? Estou a dizer, ainda que seja difícil, pode aguentar mais um pouco, porque você não está a operar sozinho, está com a ajuda do Espírito Santo, ainda que seja cruel, aleluia, o ambiente da tua missão, o Espírito Santo te dá provisão, te dá capacidade, te dá poder, também te dá lealidade e obediência para seguir até o fim, porque Ele está dentro de ti para te capacitar. O Senhor Jesus teve uma missão difícil, mas Ele levou a sua missão até o fim. Mesmo quando estava a negociar com o pai no jardim de Getsemane, para o pai afastar dele o cálice, mas a pomba estando nele, o Espírito Santo estando nele, aleluia, o Senhor Jesus disse, todavia, não seja o que eu quero, mas seja feita a tua vontade. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, mesmo diante de uma situação que lhe leva a abandonar Deus, a deixar o caminho, não vai entender que está a ganhar força para continuar. Espírito Santo dá força para continuar. É para você estou a falar, recebe essa força, recebe o poder para continuar, recebe a habilidade para avançar, ainda que você caia, receba força para se colocar em pé e seguir o teu caminho para frente. Diga, não vou deixar cair a missão. Aleluia. Uma pessoa cheia do Espírito Santo pode seguir à frente com a sua missão. Aleluia. É a pomba. O Senhor Jesus, em João capítulo 10, versículo 8, ele diz, todos aqueles que vieram atrás de mim, antes de mim, são ladrões, são bandidos. Ele diz, as ovelhas não ouviram todos eles. O Senhor Jesus estava a se referir a todos os profetas do Antigo Testamento, a todos que tiveram missão no Antigo Testamento. Os que tiveram missão no Antigo Testamento, grande parte deles não obedeceram a Deus. Até os que tentaram obedecer a Deus não executaram a missão tal como Deus queria que eles executassem a missão. Por quê? Porque ele tinha a falta da pomba. Ele tinha a falta da simplicidade.
Ele tinha falta da sabedoria. Amados irmãos, precisamos da sabedoria do Espírito Santo. A sabedoria do Espírito Santo. Sabedoria para qualquer momento da vida, para qualquer eventualidade da vida. Se tivermos sabedoria, mesmo em momentos difíceis, mesmo diante de eventos extremos, com a sabedoria do Espírito Santo, podemos realizar o que Deus quer que realizemos. Aleluia. A pomba, precisamos da pomba. Quando temos a pomba, Deus vai nos amar, Deus vai nos agradecer, Deus vai nos agraciar, queria dizer, pela missão que nós executamos. Quando o Senhor Jesus recebeu a pomba, a voz ouviu-se no céu: este é o meu filho amado, aleluia, em quem me comprazo, aleluia. Naquele dia, amados irmãos, quando terminarmos a nossa missão, com o auxílio do Espírito Santo, o Senhor vai dizer: passa para o lado direito, entra no meu descanso, vai repousar, aleluia, de todos os teus trabalhos. O Senhor vai nos dar a coroa que preparou para nós, porque nós somos filhos amados, aleluia, em quem Ele se compraz. Sabe por quê? Não é pela nossa força, é pelo auxílio do Espírito Santo. Eu estou a dizer, é pelo auxílio do Espírito Santo. Assim como o Senhor Jesus venceu a sua missão com o auxílio do Espírito Santo manifestado pela pomba, você e eu também não podemos ter medo. Aleluia. Se tiver diante de uma dificuldade, clama ao Espírito Santo. Se tiver diante de um desafio, clama ao Espírito Santo. Se tiver diante de uma situação que não está aguentar, diga: Espírito Santo, minha pomba, por favor, passa à frente nessa situação, vence essa situação, abre caminho nessa situação, eu vou passar atrás. Aleluia. Onde o Espírito Santo passa à frente, a missão é bem sucedida. Você não entendeu? Estou a dizer, toda missão precedida pelo Espírito Santo é uma missão bem sucedida. Toda missão capacitada pelo Espírito Santo é uma missão vencedora. Toda missão onde o Espírito Santo tem primazia é uma missão que dá certo. Toda missão onde o Espírito Santo está no centro de todas as coisas, ainda que o homem não queira, ainda que o demônio não queira, ainda que o diabo não queira, é uma missão vencida, porque está escrito: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor está mandando dizer a alguém: o Espírito Santo dentro de ti, a tua missão é possível. O Espírito Santo dentro de ti, você vai chegar onde nunca ninguém da tua família chegou. O Espírito Santo dentro de ti, não há restrição na tua missão, não há limitação na tua missão. Tal como Deus sonhou, tal como vai acontecer. Ninguém vai te matar cedo, ninguém vai te limitar, aleluia, antes do tempo. A tua missão chegará até o fim. Você vai terminar essa missão de cabeça erguida. Se acredita, diga: de cabeça erguida. O Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo, mesmo na cruz, Ele terminou a sua missão. Ele disse: tetelestai. Ele se exclamou: tetelestai. Significa está consumado. A missão foi cumprida. Aleluia. É porque o Espírito Santo começou com essa missão. O Espírito Santo teve no meio dessa missão. E o Espírito Santo terminou essa missão. O apóstolo Paulo, quando terminou a sua missão com o auxílio do Espírito Santo, ele disse: combati o bom combate. Aleluia. Combati o bom combate e guardei a fé. Não pela minha força, combati o bom combate pelo Espírito Santo, guardei a fé. Não pela, aleluia, meu jejum, é pelo Espírito Santo, aleluia. Agora me está reservada a coroa da justiça, aleluia, que o Todo-Poderoso Deus preparou para todos aqueles que lhe amam. O Senhor está mandando dizer a alguém: se o Senhor Jesus chegou até o fim, você também vai chegar até o fim. Se Paulo estava à espera da coroa nos últimos dias da sua vida, porque terminou a sua missão, você também vai receber a coroa juntamente com Paulo. Será que alguém está entendendo? Eu só dizer: está sendo
difícil, não se preocupa. Se o Espírito Santo está em causa, se o Espírito Santo está no centro, a coroa não vai te fugir. O que o Senhor preparou para ti, aqui na terra vai receber, lá no céu também vai receber, porque o Espírito Santo não deixa ninguém roubar a nossa coroa. O Senhor está mandando dizer a alguém: ninguém vai encurtar, nem roubar, nem tirar a tua coroa, porque está na mão do Espírito Santo. Aleluia. Quando a pomba está dentro de ti, a pomba está operando dentro de ti, todo o caminho por onde passar será controlado pelo Espírito Santo. Mesmo o momento difícil será direcionado pelo Espírito Santo. Alguém que está te maltratando, está te fazendo mal, está a prestar gratuitamente serviço ao Espírito Santo para te fortalecer, para te calmar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Até situações difíceis, o Espírito Santo estará a usar aquela situação para o teu bem. A pomba desceu, aleluia, ao sobre o Senhor Jesus. E a mesma pomba, a Bíblia diz, o Espírito, Mateus capítulo 4, quando o Senhor Jesus saiu das águas, o Espírito o levou para o deserto para ser tentado. Significa mesmo uma tentação na tua vida será controlado pelo Espírito Santo. Ou você não entendeu? Estou a dizer, ainda que não tenha nada para comer, é controlado pelo Espírito Santo. Ainda que não tenha casamento, não se preocupa, não é tua luta, é controlado pelo Espírito Santo. Ainda que esteja a sofrer, não se preocupa, é controlado pelo Espírito Santo. Se a pomba que está a operar, se a pomba que está a te dirigir, ele até vai te dirigir no deserto para te fortalecer. Ele vai te no deserto para te capacitar. Mesmo no deserto ele estará contigo. A Bíblia diz no deserto, depois da tentação, como o Senhor Jesus estava sendo dirigido pela pomba, depois da tentação, os anjos de Deus vieram para lhe servir. Aleluia. O Senhor está mandando dizer, alguém tendo a pomba na tua vida, os anjos de Deus na dificuldade vão te servir. Você não entendeu? Estou a dizer, o que está passando vai passar, porque a pomba tem controle disso, e a pomba vai providenciar os anjos de Deus para te servir naquela situação. Os que estão a pensar que acabou para ti vão saber, aleluia, quem tem a pomba não morre no deserto, quem tem a pomba não morre na tentação, quem tem a pomba não morre na tribulação, quem tem a pomba não morre no combate, quem tem a pomba não morre na fome. Depois dessa fome, depois desse solteirismo, depois dessa esterilidade, os anjos de Deus vão te servir para mostrar que a pomba não abandona a missão. O Senhor está mandando dizer, a tua missão não vai morrer. Ouça, naquele dia quando a pomba veio sobre o Senhor Jesus, uma voz se ouviu no céu. Nunca se ouve aquela voz antes nem depois. Só foi um evento único, ímpar. O próprio Deus disse, eis aqui, é o meu filho amado em quem me comprazo. Pergunta-me, pastor, o que significa? Quando você tem a pomba, ainda que todos te ofendam, ainda que todos te critiquem, ainda que todos te estigmatizem, ainda que todos te condenem, o teu Deus testemunha por ti. O Senhor está mandando dizer a alguém, deixa todos te condenar, Deus vai te justificar. O mais importante na tua vida não é a condenação das pessoas, o mais importante é a voz que vem do céu para testemunhar a pomba que está dentro de ti. O mais importante não é a palavra dos homens, o mais importante é a palavra do teu Deus. O mais importante não é a limitação dos outros, o mais importante é o sonho de Deus para a tua vida. O mais importante não é a imagem que a pessoa tem de colar, o mais importante é a percepção de Deus, é a imagem de Deus, aleluia, sobre a tua vida. Eis aqui o meu filho amado em quem me comprazo. O Senhor está mandando dizer a alguém, seja forte. Quando alguém te condenar, a condenação não vai te matar, porque o
não termina mal. Quem tem a pomba não termina baixo. Quem tem a pomba não termina cedo. Quem tem a pomba não termina na juventude. Quem tem a pomba não termina na fome. Quem tem a pomba não termina na tristeza. A vida do Senhor Jesus, aleluia, começou, aleluia, no berço, aleluia, avançou até a cruz, mas a vida agora